Imagine acordar no meio da noite, bater a cabeça forte o suficiente para causar um traumatismo craniano e ninguém perceber até o dia seguinte. Foi exatamente isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que essa história é quase inacreditável, mas aconteceu. E no meio dessa bagunça, uma nova ordem mundial surge. E todo brasileiro patriota precisa saber. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nesse vídeo, ficar até o final, porque meus amigos, eles não estão para brincadeira. Eu quero te mostrar tudo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, é um grande prazer ter vocês aqui nesse entardecer da terça-feira, né, quase noite. Peço para vocês me ajudarem a compartilhar esse vídeo, tá? Manda esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder. E também, depois que você assistir todo esse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião e o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. É importante, tá? Então faça isso também, comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. E claro, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias. E agora, pessoal, sem mais enrolação, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nessa informação aqui, porque o que está saindo aí fora do Brasil, meus amigos, está para virar o jogo aqui no Brasil, e eu quero que vocês saibam disso tudo, tá bom? Olha só. Olá, Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta terça-feira, dia 6 de janeiro. Eu vou trazer uma informação para você, que é a informação de bastidores, já vou te avisando. Tem um vídeo novamente circulando, um vídeo da CNN, que o Trump marcou uma reunião novamente com brasileiros. O Trump marca para a semana que vem uma reunião com Eduardo Bolsonaro, com outros brasileiros. Eu não vou falar muita coisa até para não dar nome, apesar de que é uma notícia pública e notória, mas eles querem o presidente Bolsonaro fora do Brasil. E aí você vai falar assim para mim: Alberto, é impossível retirar o presidente Bolsonaro do Brasil. É? É mesmo? Ué, eu vi uma ação agora acontecendo, agora há pouco aqui, lá na Venezuela, que demoraram 47 segundos para capturar o Nicolás Maduro dentro de uma fortaleza e levar ele embora. Bom, mas talvez seja a teoria da conspiração e você nem moral vai dar. Tem muita coisa para te mostrar. É um vídeo extenso? É. É um vídeo grande? É. Porque se fosse pequenininho, eu colocava a notícia aqui e já mandava. Eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Tem um vídeo do Nicolas explodindo, mostrando a realidade. Mas o povo, num país, o povo prefere dormir num país onde 45 milhões de pessoas estão com a carteira assinada e 45 e 60 milhões é de Bolsa Família. Poxa, aqui não tem como dar certo não, meu amigo. Este vídeo, ele foi compartilhado por Mark Benz, assessor especial do Trump, hoje, dia 6 de janeiro. Porque segundo informações que temos nos bastidores rodando no Twitter hoje, há uma ordem para poder tirar o presidente Bolsonaro do Brasil. Ai, Alberto, eu não acredito. Eu também não acreditava que com apoio da Rússia e com apoio da China e com todo o aparato que Nicolás Maduro tinha, o Trump ia entrar lá em 47 segundos ia resolver o problema. Eu também não acreditava. Eu não acreditava que o próprio PT vinha para as redes sociais dizer que o Lula estava chorando. Eu não acreditava que a revista The Economist publicou que o Lula não vai participar das eleições de 2026. Já gravei um vídeo aqui hoje falando disso. Então, se você não está acreditando, é melhor você colocar suas barbas de molho. Olha aqui. Bolsonaro e o jornalista Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifácio de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. Alberto, esse vídeo é de agora. Estão falando, é vídeo antigo, é de agora. Ei, você parou para pensar rapidamente aqui junto comigo?
que as tarifas de 50% ainda estão impostas? Caiu algumas aí, banana, laranja, alguma coisa. Algumas. Você parou para pensar que as tarifas ainda estão impostas? Escuta o que eu vou falar, grava o dia e a hora que você vai falar. Eu escutei um vídeo do Alberto, o Alberto falou isso. A ordem, escuta o que eu vou falar, meu amigo. Eu não tô aqui para brincar com você, não. Eu não tô aqui para fazer um vídeo para jogar conversa no ar e ir embora, não. Eu tô aqui para falar para você o que tá acontecendo no nosso Brasil. Você vai marcar esse vídeo, vai marcar esse dia, essa hora. Você vai falar, eu ouvi o Alberto falar que era para poder tirar o presidente Bolsonaro e levar o presidente Bolsonaro fora do Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem viver, verá. Se o Lula é o pai dos pobres, ele só tá fazendo mais filhos. É isso mesmo, ano que vem vai completar 18 anos que o governo do PT tá no poder do nosso país. Mas eles juram de pé que nada é culpa deles. Por exemplo, é uma coincidência dos estados com a maior taxa de homicídio no Brasil, todos os governadores serem do PT. Com certeza isso também não é culpa deles. É uma mera coincidência de que as regiões onde a esquerda mais dominou, como o Norte e o Nordeste, apresentam piores índices do sistema de saúde. Mas, com certeza, a culpa não é deles também. Ou seja, basicamente, a esquerda olha para ela e fala, a culpa é minha, eu coloco em quem quiser. E eu vou colocar em quem? Nos ricos. E a tentativa deles é a mesma de anos. Ficar fazendo uma luta de nós contra eles, ricos contra pobres, negro contra branco, ateu contra cristão, enfim. Dessa forma, eles vão dividindo para poder conquistar. E é óbvio que tem desigualdade aqui no nosso país. E sim, tô falando que todo rico aí é bonzinho e gente boa, não. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. Simples assim. Como aconteceu, por exemplo, na Noruega, que foram embora, óbvio. Para que eles vão ficar no país que tá taxando eles? Mas, Nicolas, qual é a consequência disso para minha vida? Com essas pessoas saindo do Brasil, consequentemente, as empresas deles também saem do Brasil. Então, menos empregos. Você tem falta de investimento e, principalmente, falta de arrecadação, até mesmo para o Estado, que está querendo taxar eles, porque eles vão embora. As empresas saindo daqui, elas levam consigo as suas fábricas, toda a cadeia de produção e, consequentemente, você tem menor acesso aos produtos. Isso gera o quê? Inflação, menor competitividade e preços mais caros. Eu não vou nem falar da fuga de cérebros, né, de mentes pensantes, que vão sair daqui e ir para outros países que têm melhor condições de desenvolver. O que eles estão querendo te vender como um bom esquerdista é de que fazendo isso daqui, você vai ter a solução de todos os problemas do país. E não, é uma mentira. Quando a esquerda pega para poder defender isso, é um desastre. Alíquota de 6% no IOF. Movimentou R$1.000, paga 60 centavos. R$10.000, paga R$6. R$100.000, paga R$60. Ou seja, não parece ser tão pesado assim, né? Se você não viu o erro nessa conta aqui, parabéns. Tem alguém que tá orgulhoso de você. Porque quem movimenta R$1.000 e tem 6% no IOF, não paga 60 centavos, paga R$60. Para quem movimenta R$10.000, paga R$600. O aumento do IOF é para poder ferrar só quem tá em cobertura de apartamento? Não. Quem movimenta R$1.000, pagar R$60, sabe que R$60 no mês faz muita diferença. Então esse é papo pra boi dormir, você já entendeu, mas eu vou continuar te explicando. Até mesmo porque se eles vão taxar os super ricos, eles deveriam taxar essa daqui, né? Essa daqui, sem ter cargo nenhum, custa aí aos cofres públicos o seu dinheiro, R$2 milhões por ano, só para ela ter um gabinete. Eu não tô nem falando das viagens, né? Que só pro Japão o Lula levou a Janja, mas 220 pessoas, custando aí 4,5 milhões do seu dinheiro. Será que eles estão lutando para poder taxar a Janja, que tá com uma bolsinha aqui de R$21.800? Será que esse pessoal todo aqui, que recebem super salários e super mordomias no governo do Lula, que são os seus ministros, eles estão preocupados em taxar os super ricos porque eles estão preocupados com os pobres? Será mesmo? Até mesmo porque eles se dizem de esquerda contra os super ricos, mas tem super ricos no governo. Patrimônio de ministro de Lula cresce 30 vezes e passa de 79 milhões. Lula, poxa, declarou 7,4 milhões de reais. Qual o eleitor dele, dos locais mais pobres que ele foi e fez promessas de campanha, que tem um patrimônio desse daqui? Me conta. Ele que antes de falar para você não comprar produtos caros, estava usando uma gravata de R$1.680 da Louis Vuitton. E cai tão por terra esse papo de nós contra eles e nós estamos defendendo você, pobre, que a Janja faz compras em shopping na elite do Leblon. Ou seja, ela não tá lutando por você e nem contra os ricos. Ela ama o luxo. Ela só tem inveja de quem tem mais do que ela e ela só usa isso, obviamente, juntamente com o Lula,
para poder ganhar voto de gente desinformada. Mas Nicolas, a pessoa gasta o dinheiro dela do jeito que quiser, o salário dela do jeito que quiser. Sim, eu concordo. Quem não concorda com isso são eles. De que quando você tem, por exemplo, um empresário que tira uma foto com sua família e mostra ali uma bolsa de marca de 14 mil reais que sua filha está usando, daí vem a esquerda e diz o quê? Que só dá para solucionar isso aqui na guilhotina. E não sei se você sabia, mas segredo, tá? Não conta pra ninguém não. Esse professor aqui da Federal que sugeriu isso, já foi secretário no governo Lula. Poxa, coincidência também da vida. Quando é uma deputada de esquerda que luta contra os super ricos, usa uma bolsa de 24 mil reais, aí tudo bem. Vamos lá lutar contra os super ricos com uma bolsa de super rico. Mas vamos deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Empreiteiras e bancos foram maiores doadores de Lula. Na campanha dele, contribuíram com 24 milhões na reeleição dele. O Palocci, que era ministro do Lula, falou que em troca de favores, bancos doaram 50 milhões ao PT durante o governo Lula e Dilma. O lucro dos 4 maiores bancos brasileiros atinge recorde nominal em 2024, 108 bilhões. Quem é o presidente em 2024? Lula. Como os bancos lucraram como nunca no primeiro ano do governo Lula? Governo salva negócio bilionário dos irmãos Batista. Peraí. Então quer dizer que os financiadores de campanha do Lula são bilionários. De que ele ajudou negociações de bilionários. Que as corrupções que foram feitas foram com empresas bilionárias. E eles estão falando que são contra bilionários? Essa não cola, porque a gente sabe qual foi o governo mais corrupto da história. Pra vocês terem ideia, mesmo que talvez você seja um esquerdista, um petista que tem 2 neurônios, que fala que o mensalão e tudo, foi tudo uma armação, 25 bilhões já retornaram aos cofres públicos, ou seja, dinheiro roubado que foi recuperado. E quantos hospitais dava para fazer com esse dinheiro? Quantas escolas, quantas rodovias, quantas melhorias na saúde não dava para poder ajudar o brasileiro com essa grana? E aí você vem me falar que eles estão ao lado do pobre e a gente está contrário ao pobre e está a favor do rico? Peraí. A gasolina ficou 12,5 mais cara no primeiro ano do governo Lula. Lula sancionou a taxa da blusinha, a famosa Shopee. Sei que tem gente mentindo aí falando que eu votei para taxar as blusinhas da Shopee, mas mais uma vez, fake news da esquerda. Aqui está a votação da urgência desse projeto. E eu votei não, porque eu sou contrário à taxação da blusinha da Shopee. Enquanto a esquerda votou como? Sim. E depois a outra votação foi simbólica, então não dá para votar cada um lá. E por isso que a votação que deve contar é essa, porque essa daqui mostra quem realmente estava contra desde o início e quem estava a favor. Plim. Em apenas 14 dias, o governo Lula torrou 63 milhões em viagens. Em 2025 já ultrapassa 677 milhões. Isso aqui é se preocupar com o pobre. Isso aqui de fato é cuidar do dinheiro do pagador de imposto preocupado com você e demonstra mais o cuidado com o pobre. Você falar que é o pai dos pobres, falar que eu quero taxar os super ricos e gastar isso aqui em viagens, enquanto poderia estar sendo investido em milhares de prioridades. O Lula, assim como o PT, parou no tempo. Ele quer utilizar a mesma narrativa, a mesma tática para poder colocar um contra o outro. A população briga e eles vencem. Podia ter pelo menos parado no tempo quando ele foi preso, né? Seria melhor. Mas não, ele tá solto e continua fazendo as mesmas promessas mentirosas. Se ao final do meu mandato, Se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. terei cumprido a missão da minha vida. Mais de 20 anos se passaram e o Brasil continua o mesmo. Um Brasil prometido que nunca chega. E dá uma dor no coração, né? Porque a gente tem a melhor comida do mundo. Nós somos as pessoas mais receptivas do mundo. A gente tem uma fauna, uma flora, uma terra que você planta pedra, nasce uma árvore de pedra. Tudo aqui é bom. Deus deu pra gente um presente gigantesco. Mas, assim, parece que tem uma trava, né? E de fato tem. Essa trava chama PT, chama esquerda. Enquanto as pessoas continuarem fazendo as mesmas escolhas, esperando um resultado diferente do Brasil, a gente vai continuar tendo aqui essas lágrimas mentirosas e que geram lágrimas reais pro povo brasileiro. Da incredulidade vai a certeza de que deve haver uma ação dos Estados Unidos para interferência nas eleições aqui do Brasil. Como, Daniela? Que tipo de interferência? Muito por dar declarações a favor deste ou daquele candidato, deste ou daquele campo, mas
principalmente por conta das Big Techs. E aí o Planalto já tem uma ordem, que é a de monitorar a reação das Big Techs à influência que Donald Trump está tentando exercer nos países da América Latina e do Caribe. Honduras foi alvo de pressão do presidente dos Estados Unidos. A Argentina, como já mencionei, na Colômbia é esperado e aqui não será diferente. Duas preocupações, tá? O TSE vai estar com uma composição, Tribunal Superior Eleitoral, vai estar com uma composição que a gente ainda não viu jogar. O presidente vai ser o ministro Nunes Marques e os outros dois integrantes do Supremo serão André Mendonça e Dias Toffoli. A gente não viu essa trinca atuando, tá? A segunda preocupação é, de novo, com a dificuldade enfrentada em 22 para fazer com que as plataformas, as redes sociais obedecessem à legislação brasileira ou retirassem conteúdo sabidamente inverídico, né? Isso tem causado forte preocupação no governo brasileiro. Tem muita gente me perguntando por que é que eu estou falando tanto do Banco Master. Eu vou explicar, mas o que eu fiquei mais abismado é que tem gente que ainda nem imagina o que está acontecendo. Tudo indica que esse banco era a lavanderia da corrupção no Brasil. Poderosos políticos estavam escondendo dinheiro de maracutaia aqui no Banco Master. Por isso o sistema está se esforçando tanto para proteger esse cara, Vorcaro. Ele é dono desse Banco Master. Ele sabe o nome de todo mundo que escondeu aquele dinheirinho de corrupção no seu banco. Ou seja, se esse cara ficar insatisfeito com os poderosos e se sentir abandonado, ele abre a boca. E se ele abrir a boca, o regime cai. O Banco Central descobriu que esse era um banco para esquemas e que estava dando um golpe de 12 bi. Por isso, o Banco Central mandou fechar esse banco. Todo o esquema foi descoberto pela Polícia Federal e Vorcaro, o dono do Banco Master, foi preso no seu jatinho fugindo do Brasil. Fogo no parquinho, fogo em Brasília. O sistema, de mãos dadas, deu um jeito de colocá-lo em liberdade 12 dias depois. E agora, todo o sistema está tentando blindá-lo e tentando blindar o seu banco. Lembra que eu falei que o Banco Central descobriu as maracutaias e mandou fechar esse Banco Master? Determinou a liquidação do banco? Então, o governo, que precisa sair em defesa do Vorcaro, colocou agora o Tribunal de Contas da União para achar problema na decisão do Banco Central, para tentar desfazer essa decisão do Banco Central, para anular essa decisão de liquidação do Banco Master. Significa para anular essa decisão de fechamento do Banco Master. Aí a mágica começou a acontecer. Dias Toffoli viajou com um advogado do Vorcaro para assistir a final da Libertadores e naquela mesma semana, Dias Toffoli puxou esse caso para o STF. Olha só, e a imprensa passou até a investigar o caso e a imprensa descobriu que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões de honorários com esse Banco Master. Agora o sistema que tem mais medo da boca desse cara do que o diabo tem da cruz está todo mobilizado para blindá-lo, satisfazer seus interesses e principalmente para anular a decisão do Banco Central de liquidação do Banco Master. Vai que esse cara decide abrir a boca. E não só isso, parece que estamos vendo de novo um filme chamado Lava Jato. Não só querem anular tudo, como também ministro do TCU alerta que pode impedir que Banco Central venda bens de Vorcaro na liquidação do Banco Master. Ou seja, querem ainda devolver os bens para Vorcaro. É por isso que eu tenho insistido tanto nesse caso do Banco Master. Se Brasília está apavorada, se os políticos, se os poderosos estão apavorados, significa que nós encontramos o tendão de Aquiles.
Esse caso é o caso que tem potencial de derrubar o regime. O Brasil precisa ter olhos para esse caso. Por isso, compartilhe o máximo esse vídeo. Esse é o caso que vai derrubar o regime. Lula vai começar a ser forçado a desistir de concorrer às eleições desse ano. Entende essa história? Pega a pipoca, segue o Rony e assiste esse vídeo sentado. Ontem saiu essa matéria do The Economist que recomenda que Lula não concorra às eleições de 2026. É uma revista britânica que está falando sobre a situação do anão sem dedo da República aqui. Só que qual é o detalhe em meio a tudo isso? Eu venho explicando para vocês as três alas que existem no Brasil hoje. A esquerda comandada por Lula, a direita comandada por Bolsonaro, e são as duas alas que têm os votos aqui no Brasil. E o sistema, e o centrão, que geralmente eles tentam dar as cartas e ir pro lado daquele que vai ganhar a eleição para pegar cargos estatais e assim por diante. A questão que eu já falei em vários vídeos para vocês é que o Lula, ele só consegue vencer eleições quando faz o tal de governo de coalizão. Por isso que no passado ele trouxe José de Alencar para vice, nessa última eleição ele trouxe o Alckmin, teve toda aquela ajudinha do TSE, da Faria Lima. Bom, não preciso falar o que aconteceu em 2022 para vocês, né? Que aí que vem o pulo do gato e o detalhe. Esse mesmo sistema, esse mesmo centrão, tá incomodado com Lula. Eu também já tinha dito para vocês que eles iam começar a descartar Lula. E eles têm buscado um outro nome, mas um nome que tivesse o apoio de Bolsonaro, que seria o Tarcísio. Mas Bolsonaro não cedeu e escolheu Flávio Bolsonaro para ser o candidato a presidente. E o que aconteceu? Começaram a dar pau, dizer que era um candidato inviável, que não ia levar os votos, blá 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 blá. Resultado: segundo o Paraná Pesquisas, o Flávio já captou 90% dos votos do pai. Ou seja, a direita entendeu o recado e a direita vai de Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro não deve desistir da sua candidatura até o fim. O que sobrou pro centrão? Tese, sobrou Lula. Mas a história não é bem essa, sabe por quê? Primeiro ponto, Lula está extremamente enfraquecido, principalmente agora, depois da prisão de Maduro. Nesses próximos 6 meses, a gente não sabe o que pode sair da boca do Maduro, como isso vai impactar ele, e é por isso que ele está desesperado. Fora suas posições quanto à questão da Venezuela, que é a favor do ditador. Olha só que loucura. Ao mesmo tempo, o filho do Lula já foi delatado por receber não sei quantos milhões lá no INSS, uma pensão de 300 mil por mês. Contas públicas do governo estão indo por água abaixo. Todo mundo sabe que não vai ter dinheiro para nada, os Correios estão pedindo dinheiro emprestado aí do governo federal para cobrir o rombo. O Lula não cumpriu o acordo com o sistema e botou Haddad como ministro da Economia e fica bancando isso até hoje. Tentar se manter no poder. Hoje o Brasil tem 45 milhões de pessoas no Bolsa Família, enquanto tem só 39 milhões de pessoas com carteira assinada. Além disso, o próprio sistema está brigando nesse escândalo do Banco Master que envolve Banco Central, enfim. O governo Lula está fragilizado. E o que o sistema vai fazer a partir de agora? Eu vou contar para vocês. O sistema vai fazer com Lula o que tentou fazer com Bolsonaro. Aí fora e escolhe alguém para te substituir. Mas alguém que a gente queira, que não seja petista e que possa contar com o nosso apoio e com o seu apoio. Afinal de contas, o Anão de Jardim tem muito voto ainda. Em tudo indica, eles vão tentar convencer o Lula e fritá-lo durante esses 6 meses, principalmente na imprensa. E quem manda na imprensa não é o PT, quem manda na imprensa é quem paga. O PT só consegue mandar na imprensa porque tá no governo, o governo tem dinheiro e paga a imprensa. É assim que funciona. O Lula vai começar a tomar pau até por baixo das orelhas. Provavelmente vai vir muita coisa dos Estados Unidos que vai obrigar esse cara a cair fora. E aí o sistema vai indicar um novo nome. Um nome que não seja petista. Um nome que o sistema possa se agarrar para derrubar quem? Flávio Bolsonaro. Ô Rony, tem certeza? Anota o que eu tô falando. Esses caras vão querer fazer agora é tirar esse cara da jogada pra botar um outro nome. Porque se chegar nas eleições Lula e Flávio Bolsonaro, garanto pra vocês que o sistema não vai pular no colo do Lula dessa vez. E vocês acham que o sistema vai querer ficar com um cara que tá brigando com os Estados Unidos? Um cara que tá envolvido no rolo da Venezuela? Um presidente que pode criar uma série de problemas e embargos americanos aqui na economia brasileira? Não vai. Eles vão pular no colo do Flávio e o Flávio vai ganhar as eleições, é isso. Só que até lá, eles vão fazer de tudo pro Lula desistir e lançar um outro nome. É isso que eles vão fazer agora. Então, quando vocês começarem a ver o Lula apanhando até da Globo, da CNN, de vários locais aí, lembrem que o Rony disse que é isso que esses caras estão querendo fazer. Sabe qual que é a melhor estratégia da direita agora? Fortalecer os nossos candidatos para chegar forte e obrigar o sistema a aderir ao nosso projeto. Com certeza é um projeto muito melhor do que esses caras. E como o sistema vai continuar existindo, o Centrão vai continuar existindo, antes eles subservientes a nós do que nós subservientes a eles. Ou pior, eles e o Lula no poder, né? Como a gente já está sofrendo no Brasil até hoje. Guardem as minhas palavras. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul e tô louco para fazer parte desse movimento que vai derrubar o PT e o sistema do Brasil. Maduro tá preso e, como diz o ditado, filho feio não tem pai.
O ditador deixa para trás um rastro de destruição, mas a verdade é que o PT está envolvido nisso até as tampas e eu vou te mostrar. Governos petistas usaram o BNDES para financiar ditaduras como da Venezuela, de Cuba e de Angola. Só na Venezuela foram 1,5 bilhão de dólares. Enquanto o Brasil carecia de investimentos, Lula bancou o metrô de Caracas e até a usina siderúrgica. A maior parte virou calote. Lula disse que Maduro parou de pagar por causa do Temer e do Bolsonaro. Restabeleceu relações, bajulou o regime e o calote continuou e chega a 10 bilhões de reais. E foi além. O Brasil dos petistas virou fiador do regime. Enquanto a ditadura ia se fortalecendo, Lula e Dilma atuavam como escudo em organizações multilaterais como a OEA. Forçaram a entrada da Venezuela no Mercosul e até criaram estruturas para blindar o regime, como o NASU e a CELAC. Piora, em 2013, Lula fez campanha para Maduro. Maduro, presidente. É a Venezuela que Chávez sonhou. Quando ele deu o golpe fatal em 2017, usando o STF venezuelano para dissolver o Congresso, Lula ficou quietinho e o PT apoiou. Se a parte oficial já é tenebrosa, a extraoficial é ainda mais. Delatores da Lava Jato, como os ex-marqueteiros de Lula, Dilma e Maduro, João Santana e Mônica Moura, disseram que governos petistas financiaram ilegalmente campanhas na Venezuela através de empreiteiras no Petrolão, com a ponte feita diretamente por Lula. Em 2019, uma investigação com 50 jornalistas de 10 países mostrou como Chávez e Maduro usaram obras públicas para receber propina. Só no metrô de Caracas, a Odebrecht pagou pelo menos 142 milhões de dólares em subornos via offshore. O propinoduto da Lava Jato, criado para manter o PT no poder, se espalhou por ditaduras amigas. Nada disso é acaso. Lula fundou o Foro de São Paulo em 1990 com Fidel Castro. Chávez entrou em 95 após tentar um golpe. Em 2005, Lula admitiu que o foro servia para agir sem parecer interferência política. E isso segue até hoje. Em 23, Lula disse que a Venezuela era uma democracia por ter mais eleições que o Brasil. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. Preciso lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. E que Maduro precisava mostrar sua narrativa. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Continuou blindando na OEA. Depois do ditador fraudar as eleições, Lula não reconheceu a fraude, mandou embaixador na posse e o PT, junto ao foro, reconheceu. São amigos, aliados e comparsas. Isso não pode ser esquecido. Compartilhe antes que o TSE proíba. Fontaine, Lula consegue reverter a imagem no Brasil e também no exterior? Não consegue, não tem mais jeito, está completamente perdido. No exterior mesmo, ele é uma pessoa que nenhuma democracia quer perto dele, porque ele envergonha. Se tem uma coisa que ele não tem, é mais moral. Qual é a moral que eu tenho de falar em democracia? Que ele fica cantando de galo no Brasil, não, democracia, democracia. Mas quando você olha para fora, ele se alinha só com ditadores. Ele vai no dia da vitória na Rússia, ele fica do lado dos socialistas. Ele não tem um só amigo democrata. Nem o Macron, que ele pode falar que é democrata, ele está sob um socialismo terrível na França, e a França está entrando numa crise enorme. Agora, a Alemanha não quer perto dele, Itália não quer perto dele, Bélgica não quer perto dele, ninguém que é democrata, racional mesmo, quer muita proximidade do Lula, porque eles passaram vergonha com o Lula, quando começaram a dar um monte de títulos para cá e para lá. Portugal mesmo, olha, eles querem distância do Lula. Deram um monte de títulos quando foram ver os esquemas de corrupção vergonhosos do Mensalão, do Petrolão, processo, foi preso, foi condenado, teve todo aquele negócio para envergonhar o mundo. Aquele fetiche do sindicalista que virou presidente, leva Lessa lá na Polônia, que coisa linda, tal, não sei o quê. Viram que no fundo ele gosta de dinheiro. O jogo dele é outro completamente. Não tirou ninguém da pobreza. A miséria tá aí esparramando. 17 anos de governo petista, 11 só de Lula. Nossa, analfabetismo nos níveis mais altos, a pobreza multiplicando, as desigualdades iguaizinhas, não muda nada. Então ele envergonha o mundo como aquele líder que todo mundo tinha o fetiche, achar que ia ser um grande líder, e no fundo é um cara que gosta de rapinar, é uma pessoa que tá cheia de esquemas, de palestras que nunca ninguém viu, é Instituto Lula, é Tripex, é Sítio de Atibaia, e sabe lá quanto mais coisas estão envolvidas nisso. E dentro do Brasil não entrega nada. Ainda fica falando que graças a ele o Nordeste ficou 179 anos sem água porque Deus sabia que ele ia chegar. Ele não distribui picanha, não tem abóbora, todas essas falácias, esse populismo entregando, não entrega nada. Não melhora a vida do brasileiro. Abandonou o Rio Grande do Sul quando teve as enchentes, não quis nem saber porque eles são fascistas, o agro é fascista, simplesmente abandonou. As pessoas estão cansadíssimas desse discurso. O Brasil não está mais aguentando. Por quê? Porque o buraco está crescendo, o déficit nominal está crescendo, carga tributária aumenta toda semana, é uma discussão de LCI, LCA, IOF, vamos arrecadar mais, vamos gastar mais. E em seguida vem corrupção atrás de corrupção. Agora é o INSS, que disparou os descontos, e os sindicatos, todos amigos do Lula, o irmão do Lula. Né? Então o brasileiro começa a ver que de novo vai pagar essa conta, que essa crise vai chegar em 2027, né? Seja lá quem estiver no governo. Então não tem como consertar um negócio desse. Ainda mais quando ele se alinha com o Irã. Aí é derrocada, né? Aí não tem mais o que falar. Indo contra Israel. Israel é uma das maiores potências, a única democracia. Pessoal, o bicho tá pegando, por isso que eu peço a sua ajuda, tá? Me ajude a compartilhar, levar essa informação para mais pessoas. É importante que a gente
a gente, né, ajude a compartilhar e a levar mais informações para mais pessoas. E olha só, gente, essa matéria aqui que eu queria mostrar para vocês vão achar que é mentira, mas não é. Moraes nega a ida de Bolsonaro ao hospital após traumatismo craniano. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu negar solicitação da defesa para que o ex-presidente fosse novamente levado ao hospital DF Star em Brasília. A decisão foi tomada após Bolsonaro sofrer uma queda dentro da sua cela na Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena e bateu a cabeça. Segundo informações da Polícia Federal, o primeiro atendimento médico não identificou gravidade que justificasse remoção hospitalar imediata. Diante dessa avaliação inicial, a defesa acionou o STF para pedir a transferência do ex-presidente, mas o pedido foi rejeitado horas depois. Na decisão, Moraes foi direto ao afirmar: não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal. Apesar da negativa, o ministro determinou providências adicionais para o acompanhamento do caso. Entre as medidas, Moraes ordenou que seja anexado aos autos e ao laudo médico elaborado pela Polícia Federal após o atendimento prestado a Bolsonaro. Além disso, solicitou que a defesa informe quais exames considera necessários a fim de avaliar a possibilidade da realização dentro do próprio sistema penitenciário. Segundo o médico que acompanhou Bolsonaro, o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve. Então, pessoal, nesse começo desse vídeo eu até falei pra vocês, né? Olha só, a gente tá fazendo aqui o vídeo e o Bolsonaro tá sendo atendido, já confirmaram o traumatismo craniano, né? E estavam falando que iam levar pro hospital, porque o médico que estava na penitenciária, lá onde o Bolsonaro estava, confirmou traumatismo craniano leve. E agora, olha aqui, ó, 16 horas, um pouquinho mais cedo do que eu tô gravando esse vídeo, o Moraes acabou de soltar uma nova decisão pra não deixar ir pro hospital, gente. Até onde vai a sanidade desse homem? Será que aquilo que o povo vem falando por aí, que o que eles querem é Bolsonaro morto, é verdade? Porque não dá pra acreditar numa decisão dessas. É inacreditável o que estão fazendo com o Bolsonaro. Eu realmente não vou entrar mais em palavras aqui, detalhes, porque senão a gente vai se exaltar aqui. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso que você viu agora. É importante que você compartilhe, tá? O Brasil realmente precisa de muita ajuda. E quanto mais brasileiros, mais e mais brasileiros estiverem juntos nessa causa, melhor é para que alguma coisa possa acontecer. Peço para você se inscrever aqui nesse canal também, me ajudar a compartilhar, é importante. Muito obrigado, viu, por você assistir até aqui. É muito importante que você faça isso, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom, você assistiu até o final, e aí ele fala, vou entregar para mais pessoas. Então, muito obrigado de verdade, ajuda demais. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo.